Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num lugar bem fascinante do mundo espiritual, um lugar chamado Centro de Mensageiros. E olha, se prepare, porque o que parece ser uma coisa à primeira vista, na verdade, é algo muito, mas muito mais profundo. Imagina só a cena. A primeira visão que o narrador da nossa história, André, tem desse centro é, uau, de tirar o fôlego. Ele descreve uma série de construções tão imponentes, tão grandes, que ele acha que é um complexo de universidade, sabe? Tudo isso cercado por jardins que parecem um convite para meditação. É uma visão de pura grandiosidade. E claro, ao ver tudo isso, a pergunta que fica no ar é: para que serve toda essa estrutura? Será que é só um tipo de correio do além para levar e trazer recados? Ou tem algo mais aí? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente. Então, vamos lá. A cena começa com o narrador totalmente impressionado. Ele está sendo guiado por um espírito chamado Tobias e simplesmente não consegue acreditar no tamanho do lugar. Para ele, aquilo só podia ser um grande centro de estudos. Só que o Tobias logo trata de ampliar essa visão. Ele explica que aqueles prédios enormes são só a parte administrativa. A operação de verdade é muito, muito maior. Ou seja, tem muito mais coisa acontecendo ali do que os olhos podem ver. Essa imensidão toda leva o nosso narrador a perguntar o óbvio. Ué, mas tudo isso só para transmitir mensagens? E é a resposta do Tobias que vira o jogo completamente. E aqui está o pulo do gato. O contraste é total. De um lado, a gente tem a suposição, que é simples e prática, um serviço de correio espiritual. Mas do outro lado, a realidade é transformadora. O centro não envia mensagens em papel, ele treina espíritos para que eles se tornem a própria mensagem. E quem são esses mensageiros, afinal? Bom, o leque é bem amplo. Vai desde emissários que vão para regiões de sofrimento como umbral, crosta e trevas, até, e isso aqui é fundamental, pessoas que estão se preparando para reencarnar na Terra com missões bem específicas. Pessoas que viram como médiuns, como instrutores, como trabalhadores do bem. Bom, diante dessa revelação toda, a conclusão do narrador parece fazer todo sentido, não é? Poxa, se centenas de trabalhadores super preparados são enviados todo ano, o progresso espiritual na Terra deve estar a todo vapor. É um pensamento otimista, lógico, mas que está prestes a levar um banho de água fria. E é aqui que a nossa análise dá uma virada daquelas. Porque uma coisa é se preparar para uma missão. Outra, bem diferente, é conseguir realizá-la. E a verdade sobre isso é, para dizer o mínimo, impactante. Com um sorriso calmo, o Tobias simplesmente desmonta toda a lógica otimista do André com essa frase. Apesar de todo o preparo, de todo o treinamento, o sucesso é exceção, não a regra. Milhares são enviados, mas pouquíssimos realmente chegam lá. E a dimensão disso é chocante. A taxa de sucesso não é só baixa. Tobias diz que é muito rara. Alguns até conseguem o sucesso parcial, mas muitos, muitos mesmo, fracassam totalmente. Isso obriga a gente a perguntar, mas por quê? O que acontece no meio do caminho? Então, por que tantos falham? O Tobias não deixa a pergunta no ar. Ele faz uma análise bem precisa dos motivos que fazem tantos trabalhadores bem intencionados acabarem se perdendo. Ele aponta 4 grandes armadilhas. Primeiro, a pessoa simplesmente esquece da missão, perde foco de servir ao próximo. Depois, o interesse próprio começa a falar mais alto que a vontade de ajudar. Muitos também têm medo da dificuldade, sabe? Fogem da linha de frente quando o bicho pega. E por último, o apego às velhas manias, aos velhos hábitos negativos que acabam sufocando as novas oportunidades. E para explicar isso, o Tobias usa uma analogia perfeita. Ele diz que não adianta nada a ferramenta ser excelente, seja a mediunidade, o conhecimento, o que for, se quem a usa não tem a vontade de servir. A ferramenta, por melhor que seja, acaba enferrujando. O potencial sem a ação certa não serve para nada. Com isso fica bem claro o que é o tal do serviço legítimo. Não é uma ideia bonita, uma fantasia. É esforço, é mão na massa, é perseverar mesmo diante dos problemas. É trabalhar lá na linha de frente, onde as chances de ajudar e de crescer de verdade acontecem. Entender todos esses motivos de fracasso nos traz de volta ao objetivo principal do centro e a mentalidade que é preciso ter para conseguir cumprir a missão. Olha, e essa frase do Tobias, ela resume tudo de um jeito inesquecível. O objetivo não é mecânico, não é ser um postalista ou um carteiro. O objetivo é autotransformação,
é se tornar, na essência, a própria personificação da mensagem de amor e de ajuda. E qual é a maior barreira mental, aquela que mais derruba esses mensageiros? É um erro de percepção. É olhar para os desafios, para as lutas, para os problemas da missão e achar que são castigos e não parte do caminho. E isso, claro, leva ao desânimo e ao fracasso. E isso nos deixa com a pergunta final, que fica para reflexão. Será que os obstáculos do caminho são mesmo punições que a gente tem que evitar a todo custo? Ou será que, para quem consegue enxergar um pouco além, eles são, na verdade, as oportunidades mais preciosas de crescimento e de realização da missão? A resposta para essa pergunta é o que separa o fracasso do raro, raríssimo triunfo.